Opa, boa tarde, acho que já deu boa tarde, né, pessoal? Meu nome é Leonardo Campos e hoje a gente vai falar desse curso que é o Estimativa, Planejamento e Contrato. E ele é um curso que a gente faz levantando os tópicos que a gente acha interessante nesses assuntos e rodando discussões, tal, todas as dúvidas que vocês tiverem. Então a gente vai começar isso aqui como se fosse um projeto de 45 minutos. Vocês acham que 45 minutos é suficiente para falar de estimativa, planejamento e contrato? Não. Correto. Mas vocês acham que é possível tirar alguma coisa disso? Algum valor é possível tirar em 45 minutos? Então é para a gente ter um briefing, né? Então 45 minutos a gente determinou que é um tempo que é possível para dar um briefing. A gente fez um levantamento do que a gente precisava, dos assuntos interessantes, tudo que tinha relacionado com esse tópico. Estimou o tempo que a gente ia levar e fez a estimativa? Não, a gente determinou os 45 minutos, certo? Se a gente tivesse feito toda essa parte antes, era capaz que desse 2 dias, 3 dias, alguma coisa dessa. Talvez mais, talvez menos, certo? E custo é a outra parte. Vocês pagaram alguma coisa para estar aqui? Não no Agile Trends, no Test Drive. Então, custo... Então a gente tem um projeto com tempo fixo e custo fixo. O que a gente vai ter? Flexível, escopo, perfeito. Escopo, flexível. Tá, então se ele é flexível, eu vou pedir a ajuda de vocês para fazer o levantamento do escopo. Então como é que vai ser esse levantamento do escopo? Eu vou pedir que vocês marquem no post-it, deixa eu distribuir aqui. Em forma de perguntas, o que vocês gostariam de saber. Não precisa ser, pode ser qualquer pergunta. Não tem. Como que a gente vai fazer? Eu vou pegar, a gente vai dar uma lida em todos eles. E a gente vai tentar juntá-los, agrupá-los, os que forem semelhantes. E como a gente tem pouco tempo para... Nosso test drive aí é bem curto, a gente vai fazer a priorização pelo que tiver mais tipo de pergunta. No curso mesmo, existe toda uma fase de levantamento, de planejamento, que é bem mais detalhado, e a gente consegue realmente alinhar a expectativa do que vocês esperam com as perguntas. Aqui não vai dar tempo de fazer isso aqui. Então vamos ver. Como negociar contratos ágeis. Vou colocar aqui no meio, conforme a gente for juntando. Estimar por ponto de função versus story point. Então está em estimativa. Vou tentar juntar aqui. Por que estimativas são tratadas como promessas? Eu mandei você pôr em vermelho para eu te identificar, tá? Uhum. Existe algum método preciso de estimar? É possível realizar projetos sem estimativas? Acho que eu já estou vendo que já tem uma quantidade grande aqui de perguntas de estimativa, né? Então vamos já... O quanto devemos investir em estimativas? Planejamento de metas ou de tarefas. Esse aqui eu vou pôr aqui para baixo, que eu acho que não é mais planejamento, não é estimativas. Como fazer contratos ágeis. Como estimar necessidades abstratas. Isso aqui está em estimativas também. O que fazer quando planejamento e contrato andam em caminhos diferentes. Isso aqui eu vou pôr mais em contratos aqui. Como determinar o escopo do meu projeto. Determinar o escopo do projeto. Acho que isso é estimativa. Normalmente o escopo é o primeiro a ser determinado. Como mudar isso? Então vamos lá, levantamento de escopo. Como atender a expectativa do meu cliente? Vou pôr mais aqui no... E como planejar meu escopo. Como planejar se meu escopo é flexível, perfeito. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, estimativa. Vamos primeiro falar. Aqui, quando a gente falou de um que a gente determinou
determinou o prazo. A gente disse que o tempo é 45 minutos. Essa é uma forma que eu acho ideal, é você determinar. Então a gente fala muito de estimativa, no mundo de muita incerteza, que tem mudança no que fazer e no como fazer. A gente não sabe se vai colocar um negócio no ar e esse negócio vai ter sucesso, você tem que fazer experimentos, como a gente viu nas palestras. Então, muitas vezes, essa é a maneira adequada, é determinando. Mas como é que funciona aqui? Não é todo projeto, a gente começa com uma fase que se chama, que a gente chama aqui de pré-game, pré-game, o game e o pós-game. Vocês viram o Scott Ambler ontem? Ele chamou isso aqui de Inception. Aqui é a execução mesmo, né? Execução e o desenvolvimento. Eu não lembro, ele chamou o quê? De release aqui no final? Tá. O que acontece aqui no pré-game? É aqui que a gente tá primeiro pensando qual o problema que a gente quer resolver, que então a gente vai ter nesse qual é o problema, é a parte do escopo, mas de uma maneira diferente. Então vamos lá. Ó. Então a gente precisa de uma visão aqui. Então, quando a gente está determinando aqui na Inception, o que é, eu já vou explicar a visão. A gente precisa saber o que a gente quer desenvolver mais ou menos, o porquê principalmente, e a gente precisa também, dentro da sua empresa, normalmente a minha experiência é do lado cliente, não do lado fornecedor, né? Apesar de que lá dentro a gente também é fornecedor para outras áreas da empresa. Mas a gente tem que saber também se a gente quer desenvolver interno ou fora, se esse projeto faz sentido ou não faz sentido desenvolver. Então você passa por uma parte de business case, de portfólio, de aprovação, e para isso você vai precisar da visão. Esse cara é fundamental em qualquer projeto. Então a visão é composta do quê? Vamos começar do principal aqui. Ela é composta do produto que você quer desenvolver. Aqui na segunda parte, do projeto. E, finalmente, aqui, do processo. Eles comumente são chamados de 3Ps. 3Ps. Tá, o produto, que é a principal parte aqui, é que necessidades, que problemas você quer resolver. Que você quer resolver. No planejamento tradicional, como é que vocês fazem para a parte do escopo? Como é que é o comum para chegar numa estimativa? Você faz aquelas famosas reuniões com os stakeholders, você vai levantar requisitos, fazer a WBS, quebrar esses requisitos, fazer toda a estruturação até um nível que você possa estimar. Aí você vai sequenciar isso que foi o que você falou, ver os recursos, ver as durações, e aí tem várias técnicas para ver a duração de cada atividade, não são funcionalidades, e você chega numa estimativa. O que ele trabalha? Ele trabalha com requisitos. O que é um produto bom? É um produto que cumpre os requisitos? O que é um produto bom? Atende a necessidade do cliente. Então, vocês já trabalharam com algum produto que vocês desenvolveram, fizeram todos os requisitos e o cliente começou a pedir coisas diferentes porque não atendeu? Sempre. Só que o que a gente faz quando está acontecendo esse tipo de coisa? A gente começa a querer impedir a mudança. Então, o que o pessoal chama normalmente de Change Board, eu chamo de Change Resistance Board, que eles vão ao comitê para resistência a mudanças. Mas vamos lá, continuar. Então, a gente tem a visão aqui, a gente consegue, nessa visão, ter os problemas que a gente quer resolver. O projeto significa o quê? Que você tem restrições. Imagina que você vai fazer uma viagem, você quer ir para Amsterdã, sei lá. E aí, vocês estão a fim de ir para Amsterdã? Certo. Mas estão a fim de pagar
500 mil. E se tiver que pagar 500 mil reais? Então, ou seja, o projeto tem as restrições de tempo, de custo e de várias outras coisas que estão aqui envolvidas de restrições. Mas a gente também tem o processo. O que é o processo? É a governança que está ali. Então a gente está inserido num ambiente organizacional. Então, não sei que empresa que vocês trabalham, mas na Abril, que é onde eu trabalho, existem as restrições que a governança que a empresa coloca, que são as restrições organizacionais. Um exemplo seria assim, tudo bem desde que vocês mantenham o CMMI. Tudo bem desde que seja medido em pontos de função, que alguém citou aqui. Tudo bem desde que tenha um report com Gantt chart ao final de cada X tempo. Beleza, vamos ver então se a gente consegue responder as perguntas com essa primeira parte. Então, por que estimativas são tratadas como promessas? Isso aqui a gente tem a ver com o modelo mental que a gente tem. A gente normalmente trabalha com empreitadas. Normalmente, não estou dizendo a gente no ágil. É comum antes do desenvolvimento de software, na engenharia, em tudo, que a gente estimasse. Imagina quando você vai você vai contratar alguém para pintar uma parede da sua casa. Ele vai levantar os requisitos, você vai falar tudo o que você quer, como é que pinte, o papel de parede que você talvez queira colocar em alguma parte e tal, e ele vai te dar o tempo que isso aí leva e, obviamente, o custo. Qual que é o problema disso? Para o desenvolvimento de software. Foi o que a gente adotou até algum tempo atrás. Porque a gente não sabe nem se o que a gente está fazendo é certo, que é um risco de produto, e nem como a gente está fazendo é certo, que é um risco de processo, tipo, se a gente está fazendo. Por isso que no ágil a gente inspeciona e adapta constantemente. No review, para você adaptar o produto que a gente faz, e na retrospectiva para adaptar o processo que a gente faz. Inspeciona e adapta e vai melhorando. E aí, por que a gente trata como promessas? É justamente por essa parte que a gente não conhece melhor. Tipo, os nossos clientes... Como eu falei, minha experiência de cliente. Eu normalmente passo o problema contrário. É o fornecedor que não sabe trabalhar dessa forma. A gente quer poder inspecionar, adaptar e mudar o escopo e tal. E o fornecedor fica louco. Como assim você quer mudar escopo toda hora e tal? E você ouve muito quando você tem essa mentalidade aqui de escopo fixo e tal, é que o cliente não sabe o que quer. O cliente não sabe o que quer, os nossos desenvolvedores não sabem estimar. Isso é comum dessa visão. Então, eu acho que é uma razão histórica e a gente acreditar que está num mundo diferente do que é a realidade. Está num mundo de incertezas. Vamos ver aqui um verdinho agora. Estimar por ponto de função versus story points. O ponto de função, ele tem uma vantagem que ele pode ser comparado entre equipes, ele é um negócio que pode ser... Você pode entrar no sistema e entender aqueles pontos, eles fazem um sentido independentes de si. Mas a maneira mais adequada, na minha visão, de estimar alguma coisa, fora você simplesmente determinar, é você fazer por comparação. Até porque o ser humano é muito bom com comparação, mais do que com uma unidade independente. Então você fala, esse aqui é maior que esse? Não, é quanto maior, é quanto menor. E você vai comparando um com o outro, e isso é o que vai dar os story points. Ou, inclusive, existem os ideal days, lá que são os dias ideais, que vocês já devem ter ouvido também. Também funciona porque eles também são relativos. Só lembrando aqui, que isso aqui no final a gente está falando de estimativa, planejamento e contratos no Scrum. Então o Scrum ele não prega que existe um conceito que às vezes as pessoas pensam que o Scrum diz para você usar User Stories e Story Points. O Scrum é um framework que não diz como você vai resolver isso aqui, é você que coloca uma prática emergente, e essa prática emergente tem sido em geral o uso de Story Points, mas porque ele é uma estimativa relativa, então você desassocia o tempo com o número. Então daí às vezes surgem perguntas tipo, meus desenvolvedores erram estimativas. Se você fizer por relação, dificilmente eles vão errar estimativas. O que eles vão errar é estimativa de velocidade, talvez. Mas as estimativas continuam válidas desde que a relação entre as coisas esteja equivalente. Inclusive reestimar, a pergunta assim, eu devo reestimar isso? Se você vê que mudou a relação de tamanho entre as coisas,
você reestima. Se as coisas continuam igualmente diferentes, você mantém as estimativas. Então vamos lá, vamos pegar agora de outra cor. Como estimar necessidades abstratas? Legal, você conhece, na verdade o que você conhece ali é o problema que você tem que resolver. Então, por isso que a gente fala que quando você conhece o problema e você vai trabalhar em soluções, muitas vezes você não tem mesmo como estimar e você vai colocar, você vai dizer que aquilo lá vai levar X tempo e ver o que cabe dentro daquele tempo. Então você faz um time box e coloca todo aquele teste, vai sempre trabalhando o feedback com o seu cliente. Então, ó, a gente não tem ainda o como, que é justamente você tem dúvida no como fazer. O que é costume aqui? A gente tem o costume de falar que o cliente não sabe o que quer, que foi até o que eu tinha dito, porque a gente trabalha, até tem uma analogia que, imagina a gente quer ser médico e chega o seu cliente, paciente, fala, eu estou com uma dor no peito. E daí você fala assim, é câncer? A gente é o especialista na solução e o cara conhece os problemas, certo? Então, na mesma forma que o médico, você não pergunta para ele o que é, você escuta o problema e daí tenta dar uma solução, é o que a gente faz. A gente tenta ver o problema do cara que estava aqui no produto e aí a gente vai trabalhar na solução. Se está muito abstrato, a gente está falando talvez de experimentos, porque você não sabe como vai resolver. E daí você vai ter que trabalhar com o cliente essa linha de até usando o que o Apelo falou, o Jürgen falou, de ter aquele gráfico. Ó, a gente está trabalhando aqui nessa área aqui, não sabemos o que a gente tem que fazer. Então temos que testar e ir caminhando, tateando para a gente ver onde que a gente vai chegar. É o que me parece mais adequado, é o que eu adotaria se fosse um caso que acontece. Me parece aqui que a gente está trabalhando mesmo com expectativas, porque a realidade é que você não sabe como você vai resolver aquilo. Então a questão é se você vai mentir para o cliente, você vai mentir para o cliente que você vai entregar aquilo e você realmente não sabe. Eu estou entendendo que vocês realmente não sabem se vão entregar aquilo, porque não faz a menor ideia de como esse problema vai ser resolvido e se é possível resolver. A gente lá na Abril passa por isso, porque as redações lá têm uma mentalidade bastante, nem todas, algumas já estão bastante agilizadas, outras ainda têm a mentalidade mais tradicional de querer a coisa com data, custo, tudo certinho. O que a gente fez foi ir trabalhando com essas redações, mas a gente nunca passou um problema que era abstrato aqui. A gente sempre tinha alguma coisa palpável para fazer a estimativa e tentar falar assim, ó, tem até um cone da incerteza, não sei se vocês já viram o cone da incerteza? O cone da incerteza, ele diz quanto que ele é um negócio meio assim, que é quanto que a incerteza que existe do começo do projeto até a entrega. Que a entrega já existe 0 de incerteza e aqui é o começo do projeto que ele diz que é 1,6 vezes, se eu não me engano, não, 4 vezes, desculpa. E aqui é 0,6, eu não lembro direito dos números exatos. Mas então o que dá para fazer? É você tentar levantar a estimativa e se você já conhece a sua equipe, conhece a velocidade, porque existem outras variáveis aí. Pode ser que você não tenha equipe conhecida, pode ser que você não tenha... Aí a gente discute outras maneiras de tentar fazer o forecast. No caso das redações, a gente trabalhou muito e muitas redações já entendem perfeitamente como isso acontece e tiram o melhor proveito disso. Então elas já testam hipóteses, já pensam em que tudo é experimento, que eles estão colocando no ar que tem que validar depois. Então, e tem outras que ainda pedem o negócio como se eles tivessem certeza daquilo e precisa passar custo. E ainda existe para a gente essa necessidade muitas vezes de custo fixo e prazo determinado, porque às vezes a gente precisa que alguma coisa seja relacionada com a edição especial que vai ser lançada da Veja, outras vezes precisa ser... Então existe ainda essa necessidade. Mas em geral a gente não precisa estimar no nível que a gente fala aqui, porque não existe necessidade de saber exatamente quando que vai ser. Então para que gastar tempo estimando um negócio que você não precisa passar prazo? Tudo bem, existem outros benefícios, mas vamos continuar aqui. É possível realizar projetos sem estimativas? Bom, acho que era o que eu estava falando agora. Sim, é possível. É possível, inclusive, você ter previsibilidade sem ter estimativa. Como? Isso tem um movimento hoje que chama No Estimate. Eu não sei se acho que o Yoshima vai falar disso,
O no estimate é o seguinte, vou até dar um exemplo. No caso da Veja São Paulo, que a gente está rodando já há bastante tempo, a gente ainda estima as user stories. E o que acontece? A gente pôs no gráfico o quanto de user stories estavam sendo entregues por tempo, user points, e o tanto de user stories. E ele tinha uma correlação, tipo, subia, descia igualmente. Ou seja, estimar não fazia o menor sentido, você podia usar simplesmente o número de itens que estavam caminhando. Porque no momento de análise, a gente tinha conseguido quebrar os itens num tamanho razoavelmente igual. Algum método preciso de estimar, acho que a gente falou que estimar é impreciso, por natureza, senão não é estimar. Então não tem nenhuma técnica precisa. O que tem é técnicas de relacionar coisas, tamanhos, que é mais ou menos o que chega mais perto. Como planejar se meu escopo é flexível? Essa parte que eu acho mais adequado para planejar, eu quero ver a opinião de vocês, é você ter uma ordem de grandeza, você levanta mais ou menos as necessidades do cliente, você discute com a sua equipe, você fala assim, isso aqui não é um projeto de um mês, é um projeto de algo... Você está falando de ordem de grandeza, você não está falando que vai cair no dia 7 de setembro do ano tal. Você está falando, em vez de ser um projeto de um mês, é um projeto de 6 meses. Então você fala com o seu cliente, inclusive aqui, vou voltar um pouquinho aqui, quando a gente priorizou e a gente setou a duração, você diz que quando acabar o tempo, isso aqui vai ficar fora. No projeto ágil, você dá ao cliente a possibilidade dele ir mudando as prioridades aqui e ele sempre, então a expectativa está sendo gerenciada porque ele sempre está vendo o que está ficando fora e o que está ficando dentro. Então conforme ele está mudando, isso aí está claro para ele. Bom, então você planejou com base nas necessidades do cliente, você deu essa ordem de grandeza para ele e explicou que isso aqui vai estar acontecendo o tempo inteiro. Ele está nas mãos dele gerenciar o escopo e ele sempre está priorizando para saber o que está fora. E suas estimativas, sua velocidade acompanhada está sempre mostrando onde está essa linha. Se ela está aqui ou aqui, aqui ou aqui. Correto? O quanto devemos investir em estimativas? Sempre faça a pergunta, por que eu preciso das estimativas? Você precisa previsibilidade. Previsibilidade é ótimo, as métricas te dão previsibilidade, mas às vezes você precisa de compromisso e é nesses casos que eu acho que é mais importante, que nem no caso, vai ter o aniversário de São Paulo. Eu preciso fazer um sistema de cupons para Veja São Paulo que vai ser até dia 18 para poder lançar na revista e ter o marketing necessário. Aí eu vou estimar, eu vou fazer tudo o que eu preciso para conseguir, mas o escopo continua flexível. Eu sei o problema que eu quero resolver e o como eu vou resolver que ainda vai variar. Normalmente o escopo é a primeira coisa a ser determinado. Acho que isso a gente acabou discutindo, né? Como determinar o escopo do meu projeto, também a gente acabou discutindo, que é diferente do projeto tradicional, que a gente levanta todos os requisitos, aqui a gente levanta necessidades e problemas e vai trabalhar com a solução delas. Como fazer quando planejamento e contrato andam em caminhos diferentes. O que eu normalmente faço assim, é que, normalmente se você já está numa relação com o fornecedor, talvez você já tenha construído confiança. A resposta depende da confiança que você construiu. Se já existe confiança, você pode resolver os problemas no relacionamento e não no contrato. Então o contrato está lá, você combina, faz o jogo com o cara e vai resolvendo o contrato e beleza, é normalmente como a gente trabalha. Mas se você não tem uma relação de confiança, é um negócio meramente contratual mesmo, aí vai ser problemático. Aí você vai ter que provavelmente entrar na justiça, se a coisa não está... O nosso tempo acabou, chegamos no escopo por aqui. Espero que tenha entregue valor suficiente para vocês nesses 45, um pouquinho mais. E o estimativa planejamento e contrato vai ser dia 14 e 15 de outubro lá na AdaptWorks, aqui perto. E são 16 horas, um curso de 16 horas, que o legal é justamente isso, quando a gente está num ambiente de complexo, que a gente chama, a melhor forma de aprendizado é essa troca de experiências. Então eu jogo a informação o melhor de tudo sai da troca de experiências entre todo mundo. Eu trago as minhas também, mas precisa ouvir a de todo mundo.
Então ele é legal porque é dinâmico o contexto, só que lá vocês têm a possibilidade de mudar, tipo, terminou o primeiro sprint que é de 2 horas, vocês vão lá e repriorizam, falam assim, puta, dado que é isso, eu vou mudar isso aqui, eu vou fazer aquilo outro, então é um treinamento bacana. Legal, obrigado pessoal. Valeu.